Bom dia. Irmãos, vou começar o devocional com uma palavra de oração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tribulações. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, mas eu queria dar um aspecto diferente sobre a tribulação. Até mesmo por uma experiência própria semana passada, né? Isso me motivou a falar um pouquinho sobre um aspecto talvez eu não tenha comentado, né, ainda sobre, né, o propósito, né, um propósito que Deus usa nas nossas atribulações, né, nas nossas dificuldades, né, e como o Senhor usa também a nossa vida para isso. Então vamos orar para começar o nosso devocional. Senhor Deus, obrigado por esse tempo junto dos irmãos, de poder compartilhar da Tua Palavra, do que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. E que seja um tempo, Pai, de bênção para os irmãos, de renovar a nossa compreensão sobre como o Senhor trabalha em nossas vidas, por meio das tribulações, por meio das dificuldades, e o propósito do qual o Senhor também tem, né, nesses momentos. O Senhor trabalha intensamente em nossas vidas por meio de Jesus, por meio do que Ele fez, mas também forja em nós caráter de pessoas que vão contribuir e ajudar aqueles que também sofrem. Nos ajuda a compreender essa verdade e que possamos aplicá-la a todos aqueles que sofrem, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo que eu lhe peço. Amém. Bom dia para os irmãos, para quem ainda não falei, bom dia. Então, como eu disse, o devocional hoje vai ser focado em falar sobre tribulações, né, as dificuldades que a gente passa na nossa vida, mas na perspectiva de que Deus trabalha em nós, né, para que possamos nós também consolar outros, né? Então as tribulações, elas têm um caráter específico de forjar em nós, né, de moldar em nós Cristo, né? Provam a nossa fé, né, nos dão uma perspectiva talvez mais real e centrada em Deus da nossa vida, talvez algo mais pé no chão. Mas algo que muitas vezes não pensamos é que a tribulação, né, o sofrimento ao qual nós passamos muitas vezes também é para proveito daqueles que também sofrem, né? Deus trabalha, age muitas vezes em nossas vidas para que possamos também abençoar outras pessoas com o mesmo consolo que nós recebemos de Deus, né? Então a tribulação, ela tem esse caráter também de forjar em nós pessoas que contribuem com outros que estão sofrendo, né? O sofrimento, ele não é em vão, né? Deus mostra para nós primeiro a sua palavra, o propósito, né? Existe algo por trás do nosso sofrimento, ao qual Deus tem trabalhado e forjado em nós, não somente em Cristo, não somente a maturidade, o qual Ele quer, mas também pessoas que têm um coração contrito com aqueles que estão sofrendo. Então, a semana passada, né, para mim, né, como eu falei, vai ser um pouco de uma experiência particular também, né, de algo que eu aprendi semana passada e com um texto que eu li nessa semana. Os nossos sofrimentos, né, contribuem para nós também podermos consolar outros que passam essa dificuldade. E na semana passada foi uma semana muito difícil para mim, né, em alguns sentidos, no trabalho. Foi o Rafa, meu filho mais velho, fez uma cirurgia, né, nada assim tão grave, mas ele fez uma cirurgia pequena. Então a semana passada foi um acúmulo de coisas no trabalho, né, coisas que estavam me incomodando, que estavam me atrapalhando um pouco, né, o pensamento. Estava um pouco chateado com algumas coisas, né, e um monte de coisas, né, a cirurgia do Rafa e tal. Então, semana passada eu passei momentos um pouco difíceis, né, e pensando com o Senhor, né, sobre o sofrimento, sobre todas essas coisas, né, a perspectiva, né, talvez de como eu encarei essas coisas é o que para mim foi algo interessante, né, experimentar de Deus, né, a paz, experimentar de Deus a certeza da confiança de que Deus não só fará o que ele tem de melhor para mim, mas eu preciso confiar, né? E eu confiei no Senhor, mesmo que tudo desse errado, né? Eu sabia que o Senhor não tinha fugido ao controle das situações, né? Por mais que eu estava sofrendo por coisas do trabalho, o Senhor continuava controlando e eu continuava confiando nele,
independente do que acontecesse ali no meu trabalho, né? O que viesse a acontecer na cirurgia do meu filho. Então foi uma semana interessante de crescimento, de aprendizado, mas algo foi talvez fundamental para eu pensar nesse devocional de hoje, né? Que foi um texto que eu li essa semana quando eu estava lendo a palavra do Senhor. E é um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. E o texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, essa semana que passou, né, e onde eu passei por todas essas coisas, me fez justamente compreender a realidade desse texto, né, compreender melhor, de forma mais ampla, essa realidade ao qual eu estava passando, né. Tá tendo algum problema de transmissão? Né? A Francisca falou que falhou. Os irmãos estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Bem, vou continuar aqui. Não sei se as pessoas estão... Os irmãos estão me vendo bem? Bem, então eu vou continuar aqui, né? Então esse texto, né, foi algo ao qual eu compreendi melhor, né, a realidade e um pouco do sofrimento, né, uma perspectiva sobre o sofrimento e como nós compreendemos também uma perspectiva diferente da realidade, né? O texto é 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Tá? Só repetindo o texto, né? A irmã lá não ouviu qual texto que era, repetindo para ela ouvir. Então, como Deus tem nos dado consolo, né? Como que Deus age na nossa vida por meio do consolo, né? De forma individual, particular, né? Os Salmos são livros, né? São textos que são excelentes, são magníficos quando para a gente aprender como que o salmista tem sofrido, como que o salmista tem lidado com o sofrimento dele, como ele derrama o seu coração diante de Deus, né, na aflição, nos momentos difíceis. E o Salmo é algo que eu sempre lembro, né, até mesmo das aulas do seminário, a gente tem algo talvez bem intenso sobre os Salmos, né, como a gente sempre lê um Salmo, né, e aplica um Salmo a todo retorno, sai para o intervalo, né, a gente volta, a gente lia um salmo e orava baseado naquele salmo. Então, assim, o salmo tem algo interessante que nos ajuda, né, a compreender essa realidade de oração, né, como aprender a ser confortado por meio da palavra. E os salmos falam coisas interessantes para nós, né, 2 pontos que são primordiais nos salmos, primordiais, né. Talvez você pode até ler os salmos que eu vou falar aqui, né, como exemplo. Por exemplo, o Salmo 23, o Salmo 27, 46, o Salmo 77, o Salmo 91, o Salmo 119, né? Todos esses salmos, né, trazem algo, né, que revela o coração de quem Deus é, que revela o coração do salmista orando na aflição, revela essa realidade a qual ele está passando e como Deus é visto, né, em toda essa situação de aflição, né? Mas o que o Salmo nos ajuda, né, é exatamente o que o Salmo 57 diz, né, no versículos de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Às sombras das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Esse é o coração do salmista, né? Quando está com o coração em dificuldade. Ele sempre vai buscar em Deus a sua solução, o seu consolo, o seu conforto, algo para se segurar, para se amarrar, né? Algo firme e sólido, né? Então o salmista ele sempre vai nos mostrar o caminho
para o conforto, para o consolo no meio da tribulação. E duas coisas são primordiais ali, né? Como eu já havia falado, né? Dentro dos Salmos sempre nós vamos ver o salmista nos apontando para a palavra de Deus, né? E a oração como um meio pelo qual Deus age, né? Nos confortando, nos transformando, né? Durante a aflição. Então são duas coisas fundamentais, né? Diante da aflição, o conhecimento de Deus por meio da palavra, que é quando a gente compreende mais quem Deus é, a gente se debruça nas suas promessas, a gente reconhece em Cristo, né, a fonte do nosso conforto, né, do nosso consolo, da nossa esperança, né? Então a palavra de Deus é o que traz para nós esse conforto e esse consolo, né? E nós, de forma também plena, precisamos agir com as pessoas, né? Precisamos também transmitir para as pessoas, né, essa realidade do qual nós fomos confortados por Deus, por meio da palavra, e nós precisamos transmitir para as pessoas que também estão sofrendo, né, a palavra de Deus, para que elas também sejam consoladas pelo mesmo consolo ao qual nós obtivemos de Deus, né? Então, dois textos importantes, né, ao qual falam do valor da palavra, né, no consolo. Salmo 119, 50, que diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, né? E a palavra nos traz vida porque nós conhecemos a vida por meio dela, que é Jesus Cristo. Nele nós somos vivificados, nós encontramos a vida plena, né? Nós encontramos o conforto, nós encontramos a alegria, nós encontramos a felicidade, satisfação em Jesus. Então a palavra nos traz isso, né? Além das suas promessas, de tudo aquilo que nós vamos receber ainda no futuro. Não as coisas, riquezas e coisas do tipo, mas a presença de Deus de forma plena, né? A transformação da nossa realidade pecaminosa em uma realidade de pureza, de santidade, né? Então precisamos transmitir para as pessoas o consolo ao qual nós também somos consolados na aflição, na hora da dificuldade, a esperança ao qual nós temos por meio das promessas, por meio de Jesus Cristo. Precisamos transmitir para outras pessoas essa realidade. Outro texto que fala também do valor da palavra, em Salmo 119 também, versículo 143: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. O prazer do salmista era a palavra de Deus, né? Ele encontrava a satisfação, contentamento dentro da palavra de Deus, né? Então na nossa aflição, né, quando você vai ajudar alguém, não é simplesmente um transmitir a palavra, não, pega esse texto que isso vai ajudar você. Mas na verdade, quando a gente expõe a palavra para aqueles que estão sofrendo, a gente partilha do sofrimento da pessoa, né? O texto, né, ao qual você vai partilhar com aquela pessoa, é para você caminhar junto com ela naquele texto, né? Então os dois caminham juntos, um levando o outro ao conhecimento de Deus pela palavra, não simplesmente um jogar da palavra, porque o aconselhamento também não é assim, né? Geralmente o aconselhamento do pastor vai acompanhar, vai te dar textos, vai te instruir e vai acompanhar você, vai caminhar com você no seu sofrimento, né? E assim também nós fazemos com todos os irmãos que estão sofrendo. Se você pode ajudar alguém que está sofrendo, use a palavra de Deus, né, como um meio, um instrumento ao qual você foi consolado e que você também pode consolar outras pessoas por meio da palavra. E a oração é um outro meio ao qual também o salmista usa muito, que é fundamental no consolo, no conforto do seu próprio coração, né, do derramar das suas aflições, porque a gente precisa chegar diante de Deus e proclamar a nossa realidade. O texto de Salmo 142, Salmo 142, versículos 1 e 2 diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. E é isso que o salmista fazia, aquilo que estava incomodando, aquilo que estava doendo no seu coração, né, o seu sofrimento, ele sempre declarava, sempre derramava diante de Deus. Porque isso é o importante, nós precisamos diante de Deus expor isso, porque o Senhor é o consolo. O Senhor é o dono de todo consolo, como diz aqui no texto de 2 Coríntios 1. Né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, se os irmãos estão sofrendo, Deus
é o Pai de toda consolação, é o Deus que derrama misericórdia, é o Deus que demonstra consolo para os seus filhos, demonstra, quer dar a paz, quer encher o coração de paz. Não quer dizer que Deus vai ser aquele que vai resolver o seu problema, né? Não é a ideia do texto. Deus vai acabar com todo o seu sofrimento quando você orar e derramar o seu coração diante dele, mas Deus vai te dar força, Deus vai te dar, fortalecer a sua fé para que você caminhe a dificuldade com a qual você tem que caminhar, porque Ele vai trabalhar. O propósito do sofrimento é Deus trabalhando, Deus forjando o nosso coração, Deus nos fazendo parecendo mais com Cristo, Deus nos fazendo pessoas mais maduras. E a ideia do meu devocional, né, do devocional para os irmãos, é justamente essa: Deus nos fortalecendo para sermos pessoas que vão ser consolo para outros, né? Então essa perspectiva de ser consolo para outros é extremamente importante, porque isso tem a ver com a comunidade ao qual nós estamos inseridos, a Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para os irmãos e também consolá-los conforme nós somos consolados pelo Senhor, né? Na tribulação nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos como orar, nós aprendemos como derramar o nosso coração diante de Deus, nós aprendemos a necessidade e a importância de fazer isso, porque o Senhor quer ouvir, porque o Senhor quer ser o consolo da nossa vida, e Ele quer trabalhar intensamente na nossa vida para que também nós possamos consolar outros, né? Então, quando nós aprendemos essa realidade, compreendemos a realidade do sofrimento, e que nós também temos essa parcela de trabalhar e consolarmos uns aos outros, nós compreendemos a realidade talvez mais intensa desse texto de Romanos 12:15, que diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, né? Então, essa realidade de aprender no sofrimento, que nós temos essa responsabilidade, temos essa atribuição, essa bênção de poder ajudar uns aos outros, nós compreendemos melhor essa realidade, porque nós que vamos consolar alguém, um irmão, nós também devemos partilhar do sentimento dele, nós devemos sofrer junto com ele, nós devemos alegrar nas alegrias e devemos chorar junto com eles, né? Então, aprender a importância disso, né, é fundamental, né, para que o corpo de Cristo seja fortalecido, né, seja fundamentado no consolo de Deus. E Deus é quem é a fonte de consolo, né, como diz o texto. Não há consolo fora dele, não há essa sensação de plenitude, de estar completo, de satisfação fora do Senhor. Então precisamos ajudar os irmãos a compreender essa realidade, né? Dentro do grupo de jovens, às vezes, né, como eu faço parte da liderança junto com o Marcelo, com o Gustavo, com o Tiguelo, né, outras pessoas, a gente ajuda jovens, né, que passam por algumas dificuldades, e nós passamos também o conforto e o consolo para eles, e precisamos aprender, né, com os nossos sofrimentos, né? Deus trabalha em nós para que possamos ajudar os jovens também a passar por essa realidade, a encarar o sofrimento na perspectiva, né, e com um propósito o qual Deus tem aplicado na vida deles, para que eles também cresçam e amadureçam, para que outros sejam consolados por meio deles, né? Então é Deus trabalhando em nós, para que nós trabalhemos na vida de outros, consolemos outros, e isso é um ciclo, né, ao qual nós vamos trabalhando, e a igreja vai crescendo nisso, e a igreja vai sendo fortalecida no consolo uns com os outros, porque as aflições vão vir, irmãos, as dificuldades vão vir, e como nós temos encarado, né, qual perspectiva qual nós temos colocado nas aflições, né, se é uma perspectiva talvez do mundo, ou se é uma perspectiva qual Deus quer, isso vai fazer a diferença em como nós vamos encarar, como nós vamos lidar, para que a gente não entre em um desespero, né, sem haver sinal de esperança, porque Deus é a nossa esperança. E nós temos em Cristo, né, o fundamento, a rocha sólida ao qual nós devemos nos alinhar, ao qual devemos colocar os nossos pés, porque Ele é um homem, né, que é um homem de dores, como diz lá em Isaías, né? Ele foi quem sofreu, foi Ele quem passou por todas as dificuldades, e Ele compreende a nossa realidade. Por isso Ele é o Pai de toda a consolação, porque Ele compreende o que nós passamos, Ele compreende os nossos sofrimentos, Ele conhece as nossas dores, porque Ele passou por todas as coisas e sem pecado. Então por Ele também fomos sarados. Então Ele sabe a nossa realidade e Ele é quem pode nos sarar, para que nós possamos ajudar outros a terem um coração transformado, um coração consolado, um coração confortado, né? Então o texto de Isaías diz o seguinte, Isaías 53:3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é
padecer. Então Cristo compreende a nossa realidade e é a partir dele e é nele ao qual nós depositamos a nossa confiança, ao qual nós depositamos o nosso conforto, o nosso consolo. Nele nós encontramos tudo o que precisamos para crescermos, sermos confortados, sermos consolados. Precisamos aprender, né, a lidar com o nosso sofrimento, com as nossas dores, para que possamos ajudar outros irmãos. Então é importante, né? O sofrimento ele tem essa perspectiva também, né? De que nós aprendemos com o nosso sofrimento para que possamos ajudar outros, né? A chorar junto com outros, a se alegrar junto com os outros no momento da alegria. Então precisamos aprender isso para que o corpo de Cristo seja fortalecido, seja bem ambientado por meio do consolo, ao qual Deus é o único ao qual derrama esse consolo. Amém, irmãos? Eu vou orar, né? Foi uma semana intensa para mim semana passada, né? E esse texto falou muito ao meu coração nessa semana, e eu queria compartilhar essa perspectiva ao qual eu tive, né, um aprendizado com tudo que eu passei semana passada, e agora eu queria compartilhar com vocês, né, algo que Deus falou comigo por tudo que eu passei, né, por meio desse texto de 2 Coríntios. Amém? Eu vou orar para encerrar esse momento, nosso devocional. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. O Senhor é o Deus que tem toda misericórdia. Louvado seja o Senhor por causa de Cristo, ao qual o Senhor demonstra o seu amor e a plenitude da tua misericórdia, Pai, e da tua graça sobre nós. Nós não merecemos o teu sacrifício, nós não merecemos a sua obra em nossas vidas, mas o Senhor teve misericórdia de cada um de nós que cremos em Ti. A fé é um dom que vem do Senhor. Obrigado, Pai. E, ó Deus, que nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, Pai, o Senhor possa ser a fortaleza, o castelo forte ao qual nós estejamos firmes, ó Deus, ao qual nós estejamos ambientados. Porque fora do Senhor, Pai, não há fortaleza, simplesmente há areia, e os nossos pés não querem pisar na areia, nós queremos estar firmes, Pai, na rocha que é o Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela ação do Teu Espírito em nossas vidas, obrigado pela transformação, Deus. Obrigado pelo momento de aflição que temos passado, porque nele encontramos a paz do Senhor, nele podemos encontrar o consolo do Senhor, podemos encontrar, Pai, a Tua graça por meio de Jesus Cristo. E, ó Deus, que esse seja um expediente não só para amadurecimento e crescimento das nossas vidas, mas que seja um momento ao qual o Senhor aplica isso em nós e possamos agir, Pai, no Teu corpo, Pai, na Tua igreja, fortalecendo corações, ajudando a consolar aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por um momento difícil, que aquele consolo que o Senhor agiu em nós, por meio da Tua palavra, por meio da oração, que nós possamos transmitir, Pai, estar junto com essa pessoa, sofrer junto com ela, para que a glória do Senhor seja também transmitida para ela, para que a Tua graça alcance essa pessoa de forma abundante e ela seja transformada para a glória do Senhor. Obrigado porque não somos pessoas sem esperança, pessoas sem Pai, mas o Senhor sempre se preocupa com nós e sempre tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, bom final de semana, bom culto para todos nós que vamos na igreja no domingo. Deus abençoe os irmãos, bom descanso, até mais.